A paz seja convosco, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Hoje é 7 de janeiro de 2022, às 13 horas e 2 desse início de tarde, nessa terça-feira. Glória seja dada a Deus. E temos hoje o prazer de poder trazer uma palavra hoje no quintagésima quarta edição do Reino. Hoje o tema é a natureza do ser humano, e é onde vamos iniciar esta passagem, esta palavra nesse momento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo de número 3 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje queremos falar deste tema, este tema hoje, a natureza do ser humano, que iniciamos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Umas verdades práticas dessa mensagem, a verdade prática dessa palavra: nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do nosso Criador, que é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos deu seu Filho Jesus para que nós possamos viver em espírito e em verdade diante da palavra de Deus. E nós podemos meditar todos os dias, temos uma leitura diária para sabermos mais sobre o que é a natureza do ser humano. Você pode ler Gênesis capítulo 2, versículo 7, que fala: o corpo humano veio da terra. Deus vai nos falar lá. Em Jó capítulo 27, versículo 3, a alma humana veio de Deus. Nós vamos entender isso. Provérbios 20, 27, o espírito humano veio de Deus. Em Hebreus 4:12, o espírito e a alma são irrepreensíveis. Gênesis 35, 18, a morte é a separação entre o corpo e a alma. 1 Coríntios 15, 49, 57, a glorificação da natureza humana. E podemos andar desse jeito, meditando todos os dias, se quisermos, em todo o tempo. E se nós quisermos meditar em família, para ter uma família mais santificada, voltada para Deus, buscada em espírito e em verdade, para que Deus seja alegrado. Aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26, 28 e 2:7, que diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus confirma no Gênesis 2:7, e tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Por quê? Porque tudo veio de Deus, tudo foi formado por Deus, tudo está em Deus, tudo é
para Deus, voltado para Deus, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas e em nossa consciência nós sabemos. Precisamos introduzir todos os dias a mensagem do ser humano, a mensagem da natureza, para que nós possamos a respeitar, nós possamos a ter uma vida espiritual, uma vida verdadeira, uma vida diante da palavra de Deus, para que assim Deus seja exaltado e glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. A aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, de tal forma maravilhoso que chegou a ser explícito, inexplicável, em Salmos 139:14, nós vamos ver isso. Além da subsistência física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Habitou-nos Deus, é assim, relaciona tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo dessa lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantedor de todas as suas coisas. Deus é o Criador e além de criar, Ele mantém todas as coisas no seu devido lugar, nos seus respectivos tempos e ordens e horas. A natureza do ser humano é distinta, tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. A natureza de Deus, ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Deus, além de ser um ser simples, Ele não é como o povo pensa que é. Ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Senhor, o único, o sublime. Não existe um homem poderoso. Poderoso é Deus. Essa ação, ele foi definida pelo próprio Filho como sendo Espírito. João 4:24 significa que para existir o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo e alma e espírito. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é o eu sou o que sou, em Êxodo 13:3-14. Ele existe por si mesmo, em João 5:26. A natureza dos anjos, seres criados e definidos, os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos, Hebreus 1:14. Diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. Lucas 20:34-36. O corpo angélico é espiritual. 1 Coríntios 15:44, Hebreus 1:14. Vai vendo, Brasil. A natureza dos homens, já os seres humanos, possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, uma física, o corpo, e uma espiritual, a alma e o espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23, para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma aparta-se da outra, morreremos. 1 Reis 17:21-22. As características do corpo humano. O corpo humano tem as seguintes características materiais: invisibilidade e mortalidade. As pessoas pensam que são imortais, que pode sofrer qualquer dano em qualquer circunstância, que elas não vão morrer. Essa é uma teologia mundana, carnal, terrena e diabólica. Materialidade, ao contrário dos anjos, seres espirituais, criados uma vez pela palavra divina. Salmos 33:6. O homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente, a terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta. Gênesis 2:7. O mesmo pode-se dizer de Eva, que provida do homem,
possui a mesma substância deste. Gênesis 2, 21, 22. Desde a sua criação, o homem, o ser humano, vem reproduzindo-se e enchendo a terra. Gênesis 1, 28, Atos 17, 26. Necessário saber que nós estamos na terra, viemos na terra para multiplicar e para frutificar as coisas de Deus. Visibilidade e tangibilidade envolto no corpo material. O ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidências de uma ressurreição física. João 20, 27. O discípulo incrédulo só veio a converter-se da verdadeira verdade depois de ter visto e tocado as feridas do Cordeiro de Deus. João 20, 29. Mortalidade, apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós. Gênesis 2, 16, 17. Mas por causa da sua desobediência morreram. O salário do pecado é a morte. Gênesis 5, 5, Romanos 6, 23. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando o arrebatamento da igreja, o que é mortal reviste-se da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53, 54. O homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado. Mas quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a desfrutar desde já a vida eterna. João 3, 15. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Crer nisso depende da nossa eternidade. Amar o nosso elo com o mundo exterior, com o mundo espiritual, com a presença de Deus, com a ausência de Deus na nossa vida, nós não podemos chegar a lugar algum, porque Deus é Espírito e busca verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Se viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual, se aceitarmos esta proposição espiritual, espírito e alma são irrepreensíveis. A partir daí, veremos a alma como a janela através da qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física e a separação entre a alma e o corpo, a alma e espírito são irrepreensíveis em nosso ser. A alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Hebreus 4:12. Conforme veremos, a alma e o espírito foram a nossa substância imaterial, e cada um deles tem uma função específica em nosso ser. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa, tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma reveste dos órgãos sentidos, Lucas 11:34, e por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pela concupiscência da carne e dos olhos. Tiago 1, 13, 14 e João 1, 2, 16. Por isso o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo recomenda a completa santificação de nosso ser. 1 Tessalonicenses 5, 23. A separação da alma e do corpo para a morte ocorre quando a alma se separa do corpo. E o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó, 35:18, saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando isso ocorrer, a alma junto é reconhecida ao lugar de descanso, ao passo que dos ímpios é aprisionada no inferno. Lucas 16, 23, 31. Observe, pois, que a alma
juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, são o único elemento de nossa imortalidade, porque Deus é poderoso. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. 1 Tessalonicenses 5:23. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o nosso Senhor nos revistará da imortalidade, da incorruptibilidade. Busquemos a satisfação todo que se Deus, aleluia, todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. A respeito, a natureza do ser humano, responda. Fala a respeito da natureza de Deus, responda nos comentários. Fala a respeito da natureza, fale, porque o homem é um ser composto. A alma e o espírito podem ser separados. Onde fica a sede de nossas afeições a Deus? Como João foi arrebatado para obter a revelação de Apocalipse, né? São perguntas, né? Nesse final de vídeo são perguntas, e nós pedimos a você que você aí nos comentários comentem sobre esses tópicos, comentem sobre a natureza do ser humano. Responda também sobre a natureza de Deus. Fala aí nos comentários. A alma e o espírito podem ser separados? Responda aí no comentário para nós. Onde fica a sede de nossas afeições a Deus? Como João foi arrebatado para obter a revelação do Apocalipse? Responda aí nesses seus comentários aí no nosso vídeo, porque o ser humano precisa ser um ser humano e espiritual, porque o ser humano é um ser espiritual na sua espiritualidade, mas ele se define em corpo, alma e espírito, para que nós se revestimos de toda a armadura de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada que divide medula e ossos do nosso corpo, nosso ser, para demonstrar a sabedoria, a soberania de Deus e a presença do poder de Deus se revelando em nós. É preciso que nós desçamos, que nós reconheçamos, que nós vivamos, que nós a interpretamos, para que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, faça-se presente na minha e na sua vida. Deus é poderoso, Deus é bendito, Deus é exaltado, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro, e nós clamamos que você venha com sede, venha com abundância, venha com graça, venha com bondade, venha com misericórdia, venha com temor, venha com amor, venha com justiça, venha com sede, mas venha e beba da fonte da água da vida. Aquele que tem sede, vem, e o que vem, beba, e o que bebe tem vida, e essa vida é abundante. Aonde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, completando assim a obra redentora do nosso Deus, reconhecendo o Senhor e Salvador Jesus como o único suficiente para nossas almas, para a nossa vida. Glória seja dada a Deus, não só hoje, mas para sempre. Jesus não é religião, Jesus é salvação. E eu te espero segunda-feira, às 13 horas, mais um vídeo da edição do Reino, com outra palavra, a palavra que vai edificar, que vai mudar, não palavras longas, mas palavra de meditação, para que você tenha vida com Deus, encontro com Deus, viva em Deus, tenha Deus, Deus te ouça, Deus te veja, Deus contemple as suas boas obras e te dê a paz em Cristo Jesus. Até semana que vem, Deus abençoe.